TV apresenta Educação em Debate. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um Educação em Debate, o programa da Educa TV que coloca em pauta, em discussão, diversos assuntos que dizem respeito a toda a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto, um tema que eu acho que você de casa gosta, viu? Vamos falar um pouquinho sobre cinema. Desde o tema, o roteiro, toda a produção até a edição. Como tudo isso pode ser trabalhado em sala de aula e como os alunos fazem isso, você vai conhecer um programa que faz parte aqui das escolas municipais de Campinas, bem legal, que leva cinema e educação. O cinema nas escolas, para mim, é uma parte da arte que evolui muito mais o ser. Porque a partir do momento que a gente aprende a mostrar as nossas expressões através da arte, seja ela filmografia, né, como o cinema, é uma coisa que evolui a criança, evolui o adolescente, porque está mostrando um jeito diferente de ver o mundo através das câmeras, ou mostrar um pouco de como seria o mundo através de uma outra visão de arte. Você acha que criança sabe fazer cinema? Olha, a criança em fase de aprendizado, ela pode muita coisa. Eu acho espetacular. É uma arte que deve ser desenvolvida não somente nas escolas, mas em outras áreas também. Já ouviram falar sobre esse assunto? É um modo de fazer, um método. A ideia é de que existe uma maneira simples e democrática de ensinar e fazer cinema e audiovisual, mesmo sem equipamentos caros e sem conhecimentos anteriores ou técnicos da linguagem cinematográfica. Os dispositivos pedagógicos incluem experimentações, exercícios e desafios com o cinema. Quer um exemplo? Um jogo apresenta um conjunto de orientações ou regras para que cada pessoa ou grupo possa jogar, não é? Os dispositivos pedagógicos orientam para lidar com aspectos básicos da linguagem audiovisual e, ao mesmo tempo, permitem que a pessoa possa se expressar e inventar por meio do cinema. E para debater sobre o programa Cinema e Educação, que pertence à Secretaria Municipal de Educação aqui de Campinas, a gente convidou alguns especialistas que trabalham nele. O programa Cinema e Educação da Rede Municipal de Campinas foi criado para atender a Lei 3006 de 2014, que prevê a exibição de filmes nacionais nas escolas brasileiras. Para atender essa demanda, pretendemos criar cineclubes em cada escola da rede, na perspectiva do ver, debater e criar filmes com dispositivos de criação, que são desafios, brincadeiras e jogos com as imagens para descobrir, pesquisar e inventar com as coisas do mundo. Para contar com essa proposta de trabalho, contamos com a assessoria do Grupo Olho da Faculdade de Educação da Unicamp e da Rede Quino, Rede Latino-Americana de Audiovisual. As ações do programa de Cinema e Educação prevêem visitar as escolas da rede para apresentar as ações do programa, realizar cursos, oficinas, seminários para a rede e também realizamos a nossa mostra Quino Estudantil todo ano. Fiquem atentos às datas e participem. E os trabalhos desenvolvidos por meio do programa Cinema e Educação mostram como esse tipo de ensino pode ser transformador. Eu já vou lá encontrar os nossos entrevistados. São 2 professores que trabalham diretamente com os alunos, fazendo cinema, produzindo todo esse conteúdo. Eles vão explicar como tudo isso funciona na prática e a gente vai saber os resultados. Então não sai daí, a gente volta já já. Educação em Debate. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV, toda quarta às 6 da manhã. Educação em Debate. Programa Educação em Debate de volta aqui na tela da Educa TV Campinas. Antes de mais nada, quero agradecer a você de casa pela companhia e audiência e lembrar que a sua participação
é sempre muito importante. Então já sabe, tá vendo esse número que está aparecendo no seu vídeo, é o nosso WhatsApp, já deixa ele anotado aí no seu celular. Sempre que tiver alguma sugestão, alguma ideia, manda para cá que a gente vai atrás de colocar no ar para você. E voltando então ao assunto de hoje, a gente está discutindo sobre filme, cinema e tudo isso, como que está ligado à educação. Aqui em Campinas, nas escolas municipais, existe um programa que fala exatamente sobre isso, trabalha com as nossas crianças sobre o cinema, filme, a produção, tudo isso e muito mais. Para entender como funciona na prática e os resultados que esse programa traz para a educação das crianças, a gente vai conversar com duas pessoas que trabalham diretamente aí com esse programa. Eles já estão aqui comigo, é o André e a Aline. Antes de começar a falar, discutir, né, sobre esse assunto, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigada, André e Aline. Então, já para a gente começar a entender, né? A gente fala aí sobre cinema e educação. É um programa bem diferente e que todo mundo, quando vocês chegam na escola, falam, galera, vamos começar a trabalhar cinema, filme, produção. Qual que é a reação das crianças aí? As crianças são os mais empolgados, né? Eles são os que mais brincam porque a proposta do programa de cinema e educação que é baseada no César Migliorin, é uma proposta de fazer cinema brincando. Então tem muito a ver com uma linguagem que é cara para a criança, né? Uma linguagem que desperta o interesse da criança. Então os alunos são os primeiros que mais se colocam à disposição, né? Acho que o desafio é convencer os adultos de que é possível fazer cinema na escola. Aline, quando a gente fala de cinema, de filme, vem na nossa cabeça um momento de descanso, entretenimento, mas não. Aqui, por meio desse programa, ele vira conhecimento. Como é que essa parte é trabalhada com os alunos? Como é que se aprende, né? Como é que se desenvolve com o filme? Como diz o mestre Paulo Freire, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Com as novas tecnologias e os vários textos, né, multissemióticos que as compõem, nós precisamos nos reinventar enquanto educadores em sala de aula. Eu sou professora de língua portuguesa e em língua portuguesa a gente analisa, produz vários textos e com linguagens, inclusive em linguagens visuais. E aí, o cinema, ele pode contribuir para ampliar o repertório cultural dos alunos, né? Ele valoriza as experiências extraescolares que os alunos trazem, ele valoriza, ele abre caminhos para que a gente possa ler imagens de forma ética, com responsabilidade. Então, o cinema é uma potência pedagógica dentro de sala de aula. Para a gente entender como é que funciona esse programa nas escolas, como que é? Vocês escolhem um filme e passam em sala de aula ou os alunos produzem o próprio filme? Como que funciona? Como que é a escolha? Como é que é na prática? O programa Cinema e Educação, ele trabalha a partir de um tripé, que é o ver, o discutir e o produzir cinema. Então, a Lei 13.006, ela fala da obrigatoriedade de se exibir filmes na escola, por 2 horas, minimamente por 2 horas mensais, mas o programa ele vai um pouquinho mais além e ele abre esse leque de refletir e produzir. Então, não é só consumir, não é só a fruição, mas é também colocar a mão na massa e produzir filme também na escola. Como é que vocês escolhem o tema, né? Você disse muito, a Aline falou na resposta anterior, com muito respeito, com muita ética, com muita responsabilidade. Como é que é feita a escolha desse conteúdo para ser trabalhado com os alunos? Depende muito, né? O programa Cinema e Educação, ele é como se fosse uma educação maior. E na escola, a gente tem a educação menor, né? No chão da escola, cada escola tem a sua realidade, né? Então, é importante dizer que não existe algo pronto. Então, os professores que participam e fazem os projetos de cinema têm seus objetivos, né?
E acho que é mais importante a ideia de que tanto qualquer pessoa, né, sejam os estudantes, seja no ensino fundamental, na educação infantil, sejam os professores, todos somos emancipados para conseguir ver filmes, conversar sobre filmes e produzir filmes. Então, quando a gente vai fazer uma escolha, por exemplo, vamos discutir a questão da educação antirracista. Então, a gente vai trazer filmes com esta temática, né? E a partir daquele filme, conversar sobre ele, refletir sobre ele e podemos, inclusive, ter a partir dele os dispositivos de criação, que são regras. O dispositivo de criação ele tem uma linha dura e uma linha flexível, ou seja, tem uma regra para construir, para produzir o filme, né? Então, a partir dali, a gente tem as produções dos alunos e também fazemos o cineclube. Então, é um ciclo, né, o tempo todo dentro da escola. E, pegando um gancho na fala de vocês dois, vocês falam muito de a opinião do aluno, a participação, né, o que ele traz do mundo dele. Ele também ajuda nessa escolha, não é algo que vem do professor para o aluno. Não, ali é um debate para ver o que a gente vai produzir. Tem alguns temas que a escola é um lugar muito singular para ofertar. Então, fizemos o clipe do samba Tristeza. Talvez não faça parte do repertório das crianças daquela comunidade, o samba, a MPB. Então, o cinema ele pode ser esse lugar de ofertar alguns objetos da cultura, da herança cultural, e que provavelmente a criança não teria acesso fora da escola. Então, não tem a menor dúvida que é uma outra faceta desse cinema na escola, de ofertar talvez objetos, temas, que provavelmente a criança não teria acesso fora dela. Ah, André, mas nós temos acesso a tudo, a gente tem muito acesso à informação, mas a gente sabe que informação não é a mesma coisa que conhecimento, né? E depois, terminei lá esse trabalho com os alunos, vocês promovem uma discussão, como que é o resultado, né? A entrega do aluno acaba surpreendendo? Surpreende muito. E assim, é muito interessante, porque quando eles produzem, ainda que no ensino fundamental, eles têm mais autonomia para a produção, né? Para produção, para edição e tudo mais. E aí, quando eles se veem na tela, né? Né, veem muitas vezes que o que eles pensaram no roteiro nem sempre foi o que eles produziram, mas que também ficou legal. Então, eles têm essa... eles gostam de se ver na tela, eles gostam de discutir os filmes produzidos por eles. Então, a gente vai, a partir disso, ampliando. E me fala outra coisa, você disse aí a produção, o roteiro, a edição, como que é na prática? Com o celular mesmo, com o computador da escola, vocês fazem tudo assim, com o que vocês têm lá, vão se reinventando. Eu só acho, não, tenho certeza, que uma coisa que a gente tem que se policiar, e eu me policio enquanto professor, é de entender que o produto final, que é o filme, não é aquilo que é mais rico na produção. A gente está falando de uma proposta de cinema e educação que, com certeza, o mais rico é o processo. Então, ainda que, sim, é singular ver o filme pronto, mas o processo de solucionar problemas, e são problemas que não são solucionados por nós, professores, são problemas que surgem ao longo do filme, do processo de produção, e que as crianças têm a oportunidade de ter essa expertise, de exercitar diferentes habilidades para conseguir resolver. Então, vou dar um exemplo. Estávamos produzindo um haikai sobre o poema Chuva de Primavera. Mas o que vai ser a chuva? Então, as crianças, André, mas crianças de 4, 5 anos conseguem ter essa expertise para dar ideia sobre isso? Sim. Então, as crianças nesse processo, professor, o regador pode ser a chuva, o borrifador pode ser a chuva, a mangueira pode ser a chuva. Então, eu penso que uma coisa que é muito importante em conversar sobre cinema na escola, cinema na educação, é de que o processo é muito rico. A gente está falando de uma linguagem em que
coisas incríveis acontecem ao longo do processo de produção. Porque senão a gente vai pensar assim, fizemos o filme, legal. Não. O mais rico é pensar em possibilidades da sonoplastia, pensar em possibilidades de produzir artes visuais, fotografia ao longo do filme. Então, a gente está falando de uma linguagem rica, porque o processo é muito rico. A criatividade deve ser enorme. É uma nova maneira de ver o mundo, ver a escola, né? Então os alunos se sentem pertencidos àquele lugar. Então o cinema ele traz muitas e muitas possibilidades. Então eu concordo com o André que o processo é o mais rico de tudo, né? E eu acho que é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, nos alunos do ensino fundamental 2, que já estão, né, no final do ensino fundamental. Muitos têm dificuldades em leitura e escrita de forma formais, mas quando tem o cinema, eles participam e eles se colocam ali, né? Aquela ideia de ter a equipe, de você conseguir produzir algo e tendo o processo todo, os alunos muitas vezes que têm mais dificuldades são os que mais participam. Então, esses alunos a gente consegue, né, mostrar para ele que a escola pode ser diferente. E visitando algumas escolas, a gente ouviu recentemente de uma escola que a gente estava visitando, uma professora do ensino fundamental, que ela falava que o cinema, esse processo de produzir filme, também é um lugar também para avaliar. Porque uma folha 4, a gente sabe, uma folha 4 ela não consegue avaliar plenamente uma criança, né? Então, ela é uma professora, quando a gente estava fazendo a apresentação do programa de cinema em uma escola, uma professora do Fundamental falou que o cinema também, produzir filmes também foi esse lugar de avaliar, de olhar para as habilidades daquele aluno e perceber que talvez introvertido, tímido por alguma coisa, talvez algo provavelmente ia fugir e escapar de uma avaliação impressa. Mas ela conseguiu observar isso na produção do filme, né? Então, acho que é esse lugar. Chuva de primavera. Vê como já sai. Bom, nesse pouquinho de tempo que a gente está conversando, deu para perceber assim, que esse é um programa muito rico, né, de conhecimento, de ensinamento aí para as crianças. Mas eu vou pedir para segurar mais as informações, porque a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto a conversar com o André e com a Aline sobre esse tema que é de interesse de todo mundo, né? Então não saia daí, a gente volta em instantes. Educação em debate. Conheça iniciativas e serviços na cidade de Campinas que cuidam das crianças, toda quinta às 5 da tarde. Educação em debate. Estamos de volta com Educação em Debate aqui na tela da Educa TV Campinas e hoje a gente está falando sobre cinema na escola. Mas não é só pegar um filme e passar para os alunos assistirem, viu? Aqui nas escolas municipais de Campinas tem um programa muito legal que os alunos assistem, mas eles também produzem o próprio filme, o próprio material que mostra para todo mundo, que leva a educação e que leva o que eles sabem.
Para entender melhor como funciona tudo isso na prática, a importância e a relevância de todo esse trabalho, a gente está conversando com o André e com a Aline. Eles são professores da rede e também são articuladores desse projeto tão legal. A gente estava falando, então, para voltar um pouquinho no bloco anterior, né? Sobre o processo de criação, que é o mais legal, né? Você disse, Aline, que tem alunos que não se destacavam, que ficavam quietinhos ali, e de repente eles se descobrem na produção de filmes. Vocês acabam estimulando aí novas habilidades ou habilidades que eles nem sabiam que tinham? Então, vou dar um exemplo de um aluno. Eu tenho um aluno muito introvertido, muito tímido. Ele entrou há pouco tempo na escola. E então a linguagem oral, talvez ele não participe, ele não participa tanto, porém ele fez o filme que nós produzimos, o curta Primavera, a animação da bolha de sabão foi ele que fez. Então o cinema na escola pode ser esse lugar para observar essas outras habilidades, para aproveitar aquilo que provavelmente é uma habilidade que é não convencional, vou chamar assim dessa forma, mas foi possível observar. Então, assim, ele não se destacou tanto falando com outras performances como os outros alunos, mas ele pôde participar da produção com desenho, com outra habilidade. Né? E André, conversando no intervalo com eles, vocês dão aulas nas escolas aqui, mas são diferentes turmas, né? Me conta um pouquinho da sua turma, qual que é o ano dos seus alunos, a idade? Sim, eu sou professor de educação infantil, sou do CEI Marilene Cabral, lá na Aire Sudoeste, região do aeroporto, dos DICs. E na educação infantil de Campinas, as crianças elas estão organizadas por agrupamentos. O meu agrupamento, o agrupamento que eu estou na rede, é um agrupamento 3. Então são crianças de 4 até 6 anos incompletos. E já dá para produzir cinema com 4? Sim, e é singular, a gente fala isso, puxa, mas uma criança pequena produzindo filme, e a criança pequena ela aprende muito pelo exemplo. E de tanto produzir filme, a gente produziu muito filme esse ano. E daí, recentemente, eu escutei de um pequeno que ele falava assim, um urubu estava ao lado da escola vizinha. E daí um pequenininho, no alto dos 4 anos de idade dele, ele falou assim, tio, olha ali 2 urubus, a gente podia filmar. Por quê? Porque observando o cinema como algo ordinário, como algo natural, ele se entende, de tanto produzir, ele se entende como o sujeito que produz filmes. Então é singular chegar nesse momento do ano e observar que para eles a linguagem do cinema se tornou uma coisa natural. Né? Já a Aline tem outro tipo de experiência. Qual que é a sua turma? Eu sou professora de língua portuguesa nos 8º e 9º anos. Então é no final do ensino fundamental. E então meus alunos têm entre 12 e 14 anos. E então, assim, os alunos dessa faixa etária, eles já tiveram muito contato com diversos gêneros textuais, com o cinema que a gente, né, da cultura de massa, vamos dizer assim. E aí, quando a gente traz no projeto de cinema a possibilidade deles trabalharem com filmes diversos, a gente trabalha muito com curtas metragens, né? Então, e aí a possibilidade deles ampliarem o repertório, deles terem contato com a linguagem cinematográfica né, em toda a sua amplitude. Então, os alunos, por exemplo, eu tive uma vez uma experiência que eu pedi para que eles filmassem dentro da escola, mas que por 1 minuto, sem que parecesse a escola. Né, o lugar escola. Não foi fácil. E aí, quando eles trazem os filmes produzidos, e a gente vai conversar, a fala principal era, eu não sabia que a escola que é pequena, né? Eu trabalho na MF Padre Melico Cândido Barbosa, que é na Naia de Noroeste, é uma escola pequena, e mesmo sendo pequena, eles viam lugares dentro da escola que eles não viam de fato. Né? Então, aqueles lugares passaram a ser sensíveis para eles, e antes não eram. Então, essa possibilidade do cinema, eles conseguirem ver de outra maneira. O lugar que eles vão todos os dias e o lugar que eles passam boa parte do tempo deles, né, que é a escola.
A gente já falou um pouquinho desse processo de produção e do envolvimento deles, né? Nesse meio do caminho, família também acaba entrando no meio, a comunidade ali onde a escola está também acaba fazendo parte do cenário, do filme, personagem. Como que é? Já teve experiências assim, vocês dois? Bom, eu acho que a comunidade escolar ela tem que ser nossa parceira, né? Então, a parceria da escola é imprescindível que a comunidade esteja com a gente. Eu já tive, por exemplo, experiências dos alunos produzirem. A maioria dos filmes que eles produzem são dentro da escola, né? Mas eu já tive a experiência deles produzirem filme fora da escola. E da mãe participar, do tio participar, de ter outras pessoas da comunidade participando. Eu sempre falo da questão da importância da autorização do uso de imagem, né? Da importância do compartilhamento, mas da responsabilidade pelo compartilhamento, né? Mas, assim, a comunidade participa. Quando a gente tem as mostras de cinema na escola, em que a gente passa os filmes dos alunos, a comunidade vai, bate palma, né? Então, se diverte e reconhece o trabalho da escola. Eu acho que isso que é interessante, né? Tem algumas escolas que têm, né, projetos de cineclube. Então, algumas têm até um espaço específico dedicado para essa ação do cineclube. Tive também experiências singulares, e a mais recente foi na reunião de família de setembro, que a gente socializou os filmes que a gente produziu com as crianças. E foi muito interessante porque o tema do filme era os artistas negros, né, por conta do eixo temático desse ano ser educação antirracista. E a trilha sonora que a gente escolheu foi o Carlos Gomes, porque o Carlos Gomes ele aparece no caderno étnico-racial como autor negro. Só que historicamente as pessoas entendem que existe um processo de embranquecimento de algumas figuras públicas. E foi muito interessante porque uma mãe, no final da exibição do filme, ela me procurou e falou: nossa, mas o Carlos Gomes, eu pensei a vida inteira que o Carlos Gomes era branco. Então o cinema foi esse lugar também de desvelamento. Então eu percebo que existe sim ações com a comunidade em algumas escolas e em outras esse processo está muito mais desenvolvido e tem o projeto Cineclube. E levar o cinema para a escola é lei, já faz parte do sistema escolar? Sim, tem a Lei 13.006 de 2014, ela prevê isso, a exibição de filmes nacionais por no mínimo 2 horas mensais. Então existe uma lei sim, agora o momento é de como regulamentar, porque não aponta para as redes, né, como fazer isso, né? Simplesmente a lei ela estipula, tipifica que é necessário fazer isso, mas cada rede vai ter que se organizar para como fazer isso. Aqui em Campinas, como que funciona? O programa Cinema Educação está nessa articulação, né, de sensibilizar sobre a importância desse trabalho com o cinema e, de novo, de ir um pouquinho mais além da lei. A lei fala sobre exibir e o programa vai um pouquinho mais além e fala sobre essa importância de estar produzindo também, né, produzindo e conversando sobre, né? A gente, enquanto articuladores do programa de Cinema Educação, a gente visita escolas e tenta divulgar cada vez mais os projetos que o programa tem, tenta divulgar cada vez mais as produções. A gente faz produções científicas, a gente faz pesquisa, então as produções que a gente tem, né, tentando mostrar às escolas a potência pedagógica que o cinema traz. O professor que quiser começar, ele precisa ter algum conhecimento de roteiro, de edição, saber mexer no celular, no programa lá do computador, ou não? Isso é muito legal, porque na literatura do programa, né, já fazendo a propaganda da literatura do programa, o programa tem o caderno de dispositivos de cinema, tem o livro Entre Telas, foram produções assim criadas por educadores da rede, e nessa literatura do programa fala sobre isso que você está falando. Que 2 adjetivos e que eu acho que
validam para que o professor experimente é isso. A gente está falando de um cinema que é um cinema de inventar e que é um cinema experimental. Se é um cinema experimental e de inventar, quer dizer que não necessita de ter experiência prévia. Às vezes a gente ouve isso, né? Visita nas escolas, ai, professor, mas eu não tenho conhecimento de edição, eu não tenho conhecimento de gravação. Não, então vamos experimentar, vamos descobrir o seu jeito único e singular de fazer filme. E cada turma, cada sala, cada criança, cada escola vai encontrar esse jeito singular e único de fazer filmes, né? Até porque o resultado, você disse, acabou de falar, potência pedagógica, só na fala de vocês e o que a gente já mostrou aqui na tela da Educa TV, do trabalho que algumas escolas realizam, né? É incrível. Vale a pena, vale investir, é um diferencial aí na educação. Sim, é um diferencial. Como eu falei, né, a gente tem muitas pessoas que pesquisam e a relação do cinema e escola, né, seja o Grupo Olho da Faculdade de Educação da Unicamp, sejam professores de outras universidades, né, como a Adriana Fresquet da UFRJ, o César Migliorin da UF, e nós, né, enquanto programa Cinema e Educação na rede, o quanto a gente, a partir de todas as experimentações que a gente vai fazendo, a gente vai cada vez mais aprendendo juntos, né? Então, não tem alguém que fale, você tem que fazer assim. Então, cada escola faz do seu jeito, e acho que é importante essa ideia de que não existe hierarquia nesse caso, né? Então, professores e alunos estão juntos, tentando fazer um projeto diferente. Isso é muito legal, né? Porque na literatura que a gente está falando, no caderno de dispositivos de cinema, é um caderno, um e-book que vocês podem ter acesso, né? Só dar uma pesquisada rápida no Google, vocês vão encontrar. Ele fala sobre isso que a Aline falou, que a gente está falando de um cinema para e com a criança. Então não é um cinema que tem a cara do professor. Então, se é um cinema para e com a criança, a gente está falando de cinema coletivo. É um cinema que é feito com 30 pares de mãos. E é por isso que é bonito. Porque não tem só a cara do adulto. Não é um cinema que a gente fala assim, nossa, é um cinema adultocêntrico. Aí tem a carinha do professor. Não, tem a carinha daquele coletivo. Por que isso? Porque esse cinema na escola é um cinema plural. Por isso que ele é tão potente, né? E a gente, olhando para essa nossa conversa, a gente percebe, né? É um cinema que a gente começa a produzir o filme, né, Aline? E a gente não sabe como vai terminar. Exatamente. Isso é muito rico, é muito gostoso. Você, quando você vai ao cinema, você vai esperando ser surpreendido. Você não quer chegar e falar, já sei como vai acabar esse filme. E a gente não sabe. Você começa a produzir o filme, você não sabe como vai acabar, e é por isso que é rico, porque não tem a cara só do professor. É um cinema coletivo. E a gente consegue, quem está em casa assistindo agora, ver o resultado, ver esses filmes, esse trabalho todo? Lá no canal do programa Cinema Educação tem as mostras anteriores, né, da Mostra Aquino. Então tem uma diversidade de filmes lá no canal do YouTube, no canal do programa Cinema Educação. E tem também o blog, né, blog do programa Cinema Educação. Muito bacana, viu? Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, né? Muito bonito, muito legal. Então, sempre que tiver filme novo, manda pra gente exibir aqui na tela da Educa TV e agradecer a participação de vocês aqui. Obrigada, viu? A gente agradece. E por hoje é só, Educação em Debate fica por aqui. A gente reforça, então já estou colocando aí, pedindo para colocar no seu vídeo, o canal do YouTube com todos os filmes produzidos pelas crianças das escolas municipais aqui de Campinas. E agora, antes de encerrar, eu quero saber de você também, né? Você de casa que está acompanhando o nosso programa, gosta de cinema, gosta de produzir, tem algum material que envolve educação? Manda pra gente, manda a sua opinião, manda pra cá o seu trabalho também. A gente quer te conhecer e quer conhecer todo esse trabalho que fale um pouquinho aí de cinema, filme, clipe, o que você tiver e que envolva a educação. E também saber a sua opinião, o que acha de tudo isso. Eu estou esperando, então, a sua mensagem. O número do nosso WhatsApp é esse que está aí no seu vídeo. A gente volta a se ver, então, no próximo Educação em Debate. Te espero, hein? Tchau!
Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.